Boa noite, senhores e senhoras que estão prestes a ser hipnotizadas para o mundo da soneca. Vamos, depois de muito tempo, né, como sempre, gravar mais um episódio para manter a audiência do meu programa, desse programa, né? Sempre no seu patamar, né? Que é o patamar de uma pessoa, vírgula 8, né? Que já é muito, é uma pessoa e um tronco, ou mais que um tronco de uma outra pessoa, assistindo ouvindo, né, esse programa. E hoje estou aqui, até o dia 7, opa, o negócio é até hoje. E aqui tô gravando podcast como sempre, fazendo outras coisas, né, da vida. Mas hoje eu queria contar uma história, né, uma história que um amigo meu me contou sobre um time de basquete, que um incidente que ocorreu com esse time de basquete. Um time de basquete de uma escola, né? Tá tendo jogos aí escolares, uma escola competindo contra outra escola. E em um certo jogo aconteceu um ocorrido com a meia de um jovem que jogaria o basquete. Eu vou contar essa história hoje. Só que para contar essa história, eu vou deixar que o meu amigo conte ela, porque se eu fosse reproduzir essa história, eu que não estive no local do ocorrido, não teria a mesma força dos elementos que apenas a memória de quem observou, viveu esse fato pode se lembrar. Então eu vou gentilmente ceder o espaço da minha voz fanha, com uma dicção falha, aguda, que arrasta os S's e engole algumas palavras, para uma dicção mais bem acabada e marcada pelo fato ocorrido. Estávamos lá, né? Em 9 alunos. Estava aquecendo eles, né? Porque a partida iniciar. E a gente estava fora da quadra, né? A gente estava num espaço lá aquecendo. E esse aluno chegou até mim e falou: professor, eu posso ir ao banheiro? Porque eu não estou me sentindo muito bem. Eu falei: claro, pode ir. E ele tava com a cara meio de abatida, assim, meio suado. Aí eu falei: não, vai lá, tranquilo. Depois de terminar o aquecimento, a gente foi e voltou pra quadra, né? Os alunos sentaram no banco ali dos reservas, né? E alguns queriam jogar, ficaram em pé, mas todos estavam perto. Eles começaram a se ajeitar, né? Amarrar um tênis, conferir ali uma roupa, alguns detalhes ali e tal. E esse aluno que tinha ido ao banheiro, ele estava lá sentado, ele já havia voltado, né? Estava sentado com o grupo. E eu organizando algumas coisas, não estava muito perto deles, eles estavam lá no cantinho e eu estava no meu ali resolvendo algumas coisas. E aí eu vejo o juiz se aproximando do grupo, né, dos meus alunos, e ele começa a observar ali se o uniforme deles, né, está dentro do padrão, dentro do regulamento, né, da competição. E quando eu vi ele se aproximando, eu já falei, tá acontecendo alguma coisa, porque ele começou a falar com um aluno em específico, né. Eu falei, ó, deve estar acontecendo alguma coisa ali, eu vou me aproximar para entender melhor. Aí me aproximei. E aí o juiz estava falando com esse aluno porque ele estava com a meia, porém era uma meia branca.
E todo o grupo, todo o restante do grupo estava com a meia preta. E de acordo com o regulamento, a meia faz parte do uniforme e deve ser uma cor padrão para todos os jogadores. Então, dentre todos os alunos, ele foi o que chamou a atenção, porque ele era o único. E ele era o aluno que havia ido ao banheiro minutos atrás. E eu cheguei e percebi o juiz falando sobre a meia branca e tal e tal. E o juiz pagou aquele leve sapo, né, por ser a meia branca. E o aluno deu várias alternativas. Não, eu jogo sem meia, não sei o que, não sei o que. O juiz falou, não, pode ficar, tá tranquilo. Mas, cadê sua meia? Por quê? Porque esse aluno, além de estar com a meia branca, estava somente com um dos pés do par da meia. O juiz perguntou, cadê sua meia? E ele respondeu, está no banheiro. Somente essas palavras. Mais uma vez, o juiz perguntou, falou, você deveria estar com a meia nos seus pés. Cadê sua meia? E novamente, o aluno respondeu, está no banheiro. De forma bem pausada, né? E o... por uma terceira vez o juiz perguntou, né, onde estava a meia dele. E falou, né, que ele, além de estar com a meia errada, né, embora estivesse com a meia errada, melhor dizendo, teria que estar com o par da meia, né, porque jogar sem meia seria muito pior, tudo mais. E aí o aluno falou que estava passando mal, teve que ir ao banheiro antes da partida iniciar. No entanto, estava sem papel. E o resto da história o juiz já saberia. Ele falou com essas palavras, né? O resto da história o senhor já sabe. O juiz deu aquela risadinha de canto, porque ele entendeu, né? E os alunos entraram em êxtase ali, num momento de extrema euforia, rindo muito. Porque todos os alunos do grupo, assim, dos meus alunos ouviram, né? Então todos eles riram bastante, tá? O juiz deu uma risadinha também. E foi isso. Depois eles ficaram, os próprios alunos levaram isso bem na esportiva, assim, ficaram zoando o tempo todo, né? Com as brincadeiras até engraçadas que eu posso falar também depois como que foi. Mas o importante é que o aluno levou bem na esportiva e tal. Depois a gente perdeu, né? E aí o próprio aluno que foi no banheiro e não tinha papel ficou zoando, tipo, agora eu vou lá na casa de vocês, cagar na casa de vocês, não sei o que, tipo, porque o nosso próximo jogo seria na escola dos alunos é, que a gente perdeu, né, no jogo ali. Bem, então, esse foi o drama. Esse foi o drama do nosso querido aluno basqueteiro. Então vocês podem perceber através disso também as condições nas quais a educação pública se encontra em um estado, né, que eu não posso dizer que não seja um plano político de desvalorização da educação dos nossos alunos e alunas, do, do esporte. Né? Um plano político que, através do desinvestimento na educação pública, obriga os jovens a terem que usar suas próprias peças de vestuário como elemento do higiene sanitário, de suas necessidades básicas. Então não posso deixar de ver isso como um projeto político de desmanche, de desmantelamento da educação pública através da falta de investimento. E por isso eu faço esse apelo
gostaria de fazer um apelo às autoridades para que se invista mais na educação, para que situações como essa se tornem cada vez menos comuns e até mesmo, ouso dizer, se tornem erradicadas. Então, apelo às autoridades que através desse investimento, né, na coisa pública escolar, se dê atenção a uma destinação de verbas para papel higiênico, né? Ou pelo menos mais meias, né? Que um conjunto de meias seja fornecido aos nossos alunos e alunas, porque na falta do papel higiênico, nossos alunos e alunas vão precisar de mais meias. Então, eu queria deixar esse apelo, né? Que eu não consigo também deixar de ver todo esse ocorrido como um reflexo do projeto de desestruturação da educação brasileira. Estamos aí com um arcabouço fiscal recém discutido, está sendo discutido, aprovado, que afeta diretamente a situação não só da educação no Brasil, mas de outros setores públicos vitais, e que com certeza vai proporcionar a lamentável situação em que nossos alunos e alunas se verão cada vez mais obrigados a terem que usar suas meias como meio de limpeza de si, né? E não é só isso. Se você quiser um outro exemplo desse projeto malicioso do sucateamento da educação, se você mora no Distrito Federal, talvez você saiba tô procurando um negócio na gaveta aqui. Talvez você saiba que é a terceira vez que eu tô repetindo isso. Foram entregues os uniformes novos uniformes da rede pública. Uniformes esses que estão prometidos há pelo menos 3, 4 anos, mas só agora eles foram entregues. Ano passado, os alunos foram obrigados a preencher um formulário com o tamanho de roupa que eles usavam, né? Tamanho de calça, blusa, jaqueta, já que o governo forneceria gratuitamente em algum momento, não se sabe quando, esse momento chegou agora, né? Mas forneceria essas peças aí de vestuário, um novo uniforme, um novo modelo. E chegou, os novos uniformes chegaram e a distribuição, então, dessas peças começaram, né? E o que isso tem a ver com sucateamento da educação pública? Eu vou chegar lá, eu vou chegar no meu argumento, mas preste atenção. Chegaram os uniformes, né? E algumas coisas devem ser ditas sobre esses uniformes. Você aí que estiver andando na rua, tente perceber esses elementos nos nossos queridos alunos e alunas do quadradinho Distrito Federal. É um uniforme azul, né? A blusa é de um azul claro, mas um azul claro que é um azul. O azul é uma cor bonita, né? Mas esse azul especificamente não. Porque, apesar da peça ser nova, é um azul claro que parece que é fruto do desbote. É como se a pessoa já tivesse usado muito aquela blusa e lavado muitas vezes, deixado ao sol. E aí parece que aquela cor se esmaeceu, que ela ficou apagada. Mas não é isso que aconteceu. A cor é simplesmente assim mesmo. E a blusa é nova. A calça é de um vermelho, perdão, de um azul mais escuro, né? Um azul bem escuro.
É uma cor bonita, né? E tudo bem. A, a jaqueta de também é dessa mesma cor da calça, né? Apenas a blusa é de uma tonalidade mais clara, né? Esse azul esmaecido, esse azul velho, né? Acho que essa devia ser a cor, o nome da cor, né? Azul velho. Parece que é uma roupa velha, mas não. Então é uma roupa bem feia, né? Ela é toda azul e tem no peito o símbolo ali do governo do Distrito Federal em um cantinho, né? Aqui no, se não me engano, no peito esquerdo. E, e o outro problema é o tamanho dessas roupas, né? Que não foram bem pensadas também. A blusa, por exemplo, a blusa é o principal problema, na realidade, a calça e a jaqueta não. Elas estão até bem feitas. Mas a blusa tem um problema de que os diferentes tamanhos, né, o P, o M, o G, não foram dimensionados da forma correta. Eu me pergunto quem foi o responsável por pensar o tamanho diferente dessas roupas, porque a única diferença entre o P, o M e o G nas roupas, a diferença de corte, é o comprimento da blusa, né? Como se a diferença do P, do M e do G fosse só apenas uma diferença de tamanho. Então, tipo assim, o P, ele é curto. Então, é para uma pessoa pequena. O M é para uma pessoa que é alta, é mais alta, né? E aí a blusa, ela é mais comprida. E o G também é mais comprido ainda. Sendo que não existe uma mudança na largura da roupa, né? Como se a diferença dos tamanhos não implicasse numa diferença de, de, de largura, né? Onde eu tenho pessoas mais magras e menos magras, né? Mas só que elas têm tamanhos diferentes. Então é como se o P fosse para uma pessoa de 1,50 m, o M para a mesma pessoa, né? Assim, na questão de ser mais magra ou menos magra, mas é como se fosse para a mesma pessoa, só que mais alta. E o G como se fosse para a mesma pessoa também ali, na questão da, da largura do corpo, né? De ser mais magra, só que muito alta. Não sei se eu me fiz entender. Então, por exemplo, eu tenho um aluno, por exemplo, que pede a blusa tamanho G, e não porque ele é alto, né, e precisa de uma blusa então mais comprida, mas ele pede a blusa G porque é uma pessoa mais larga, né, uma pessoa ali mais ou mais forte, né, mais corpulenta, né, um pouco mais gordinha, pode ser também. Mas não, a blusa não contempla isso, elas apenas contemplam um tamanho maior, né? Então essa pessoa ela fica com a blusa G e fica apertado nela. Ao mesmo tempo que eu tenho um aluno que pede, por exemplo, a blusa M, mas é uma pessoa baixa, uma pessoa de uma estatura pequena, menor. Mas a blusa M, ela só é mais comprida que a P. Então é como se a blusa passasse bastante da cintura do menino, porque ela é comprida. E aí quando ele usa a blusa com a jaqueta ela foi pensada do tamanho correto. Então o menino usando uma blusa M com a jaqueta M, a jaqueta é muito mais curta do que a blusa. Então quando ele veste, fica um pedaço da blusa, mais ou menos de um palmo às vezes, para baixo da jaqueta. E parece que tá tudo errado. Porque tá tudo errado. E eu também não posso deixar de ver isso como um plano político. Um plano político criado pelo nosso infame governador enganês. Eu não posso usar nomes próprios aqui porque eu posso ser processado. Então eu vou chamar ele assim. Nosso governador enganês, ele pensou muito maleficamente sobre isso, eu tenho certeza. E é um plano para afastar as nossas crianças, os nossos jovens do sonho da universidade e de uma educação de qualidade.
Porque a gente sabe que o jovem, ele se preocupa muito com a sua estética, com a sua beleza e com a sua autoestima e com o estilo de suas roupas, né? E, e sabendo disso, um, esse governo que desvaloriza a educação criou roupas completamente anti-estilísticas e contrárias não apenas à moda, mas contrárias às noções mais básicas de proporção, né? E isso com certeza entristece muito os nossos alunos que ficam envergonhados de usar suas roupas no dia a dia, porque se sentem feios. E ao se sentir feios, como poderão prestar atenção nas aulas? Esse é o X da questão. Com a baixa autoestima, ocasionada pelas suas roupas completamente desproporcionais e de cores espúrias, como esse aluno vai poder se sentir bem o suficiente para prestar atenção na minha aula, sendo que, na verdade, o adolescente está sempre também prestando atenção em quem está olhando para ele, nos colegas e no professor, nem tanto, eu acho, mas nos colegas, né? Então, não posso deixar de ver esse novo conjunto de uniforme como uma tática de guerra psicológica, né, psicossocial, para minar a autoestima dos nossos alunos, o que, por sua vez, mina a capacidade de aprendizado deles por estarem com a baixa autoestima e preocupados demais com o que as pessoas e os colegas, a gatinha ou o gatinho estão pensando sobre ele ou ela. E assim o aprendizado fica prejudicado. Então, esse é uma outra denúncia que eu faço para as nossas autoridades e para a sociedade. Você, sociedade, que está me escutando agora, traga essa denúncia. E são formas de afastar os nossos alunos numa educação de qualidade, né? A falta de meios para a auto-higiene, né, como foi relatado pelo meu amigo que falou antes aqui nesse podcast, e, e também a falta de senso estético, de senso de beleza, que busca minar a autoestima dos nossos alunos, dos nossos jovens. E, para o jovem tudo é estética, né? Tudo é identidade. Então, eu estou vendo a cada dia que os meus alunos usam esses uniformes a, a lágrima de exclamação, né? A lágrima exclamando tristeza e baixa autoestima que sai todos os dias dos olhos tristes dos meus alunos e, e também do suor deles, porque as salas às vezes muito quentes. Então, também vejo a exclamação desse líquido de suor, mas não só triste também. E eu acho que assim eu ficamos com esse episódio. Foi um episódio bom, uma participação especial, especialíssima. Eu agradeço muito a participação especial do meu amigo, né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. E é isso.